você pensar em religião como esse laço que une as pessoas, como ele vai colocar muito bem nesse artigo, né? Você usa esse conceito, que ele chama de religião no sentido filosófico, mas religião no sentido filosófico está dentro da filosofia espírita, ou seja, os princípios morais, a existência de Deus, todo o processo, está lá dentro. Esse sentido filosófico já está dentro. Mas não essa religião dogmática que te proíbe examinar, questionar, duvidar, interpretar, experimentar. Isso não, Kardec nunca colocou dessa maneira. Porque uma das características da religião é ter os seus dogmas como propostas indiscutíveis, como verdades que você não pode questionar. E não dogma como opinião. Dogma como opinião. Kardec até usa a palavra dogma, às vezes, como uma opinião, uma proposta, mas dogma no sentido de ser uma verdade que ninguém pode discutir, questionar, isso não tem no Espiritismo. E nem tem rituais, práticas, termos de adoração. Aliás, Kardec, nesse artigo, comenta. Se você olha o que é uma religião no sentido usual da palavra, o Espiritismo não tem nenhuma das características. Cultos, sacerdotes, hierarquia, rituais, não tem isso na proposta. Então, não tem nenhuma das características de uma religião no sentido usual da palavra religião. Você vai encontrar no catolicismo, no protestantismo e em outros lugares. Mas o senhor não acha que os livros do Kardec podem e são lidos dessa maneira? Porque eles são lidos, eles podem ser lidos, como o senhor está propondo, como uma proposta, né, como um projeto de investigação científica, mas podem ser lidos também como guias para a vida. A gente pode pegar aquelas consequências morais, filosóficas, e usar aquilo como guia para a vida. Mas enquanto eles estão servindo de guia para a vida da gente, a pessoa não investiga aquilo, né? Adota aquilo como um modelo de vida. Então pode haver no mínimo uma tensão, talvez até uma incompatibilidade entre essas duas atitudes, aquela de ler esses textos do Kardec como um guia para a vida e de ler como uma proposta, uma descrição da realidade. Que merece ser investigado. Mas aí, de novo, é problema da pessoa que está fazendo essa leitura. Eu acho que um dos problemas é a interpretação equivocada que deram ao Evangelho segundo o Espiritismo e a própria figura de Jesus na obra de Kardec. Acho que fizeram uma leitura equivocada, porque quando Allan Kardec apresenta a escala espírita, em que procura classificar os espíritos para o grau evolutivo, já que o processo evolutivo é uma das leis naturais do Espiritismo, a partir dos estudos com os espíritos evoluem e chegam num processo evolutivo até alcançar o estado de espírito puro ou perfeito, que é caracterizado por aquele espírito cuja proposta é a própria lei natural. Então, qualquer espírito puro ou perfeito vai expressar o pensamento moral de acordo com a lei natural. E eu costumo dizer, aqueles que me acompanham, o Espiritismo é cristão não porque ele partiu do Novo Testamento, mas porque ele chegou numa moral que coincide nos princípios fundamentais do pensamento do Cristo. Mas por que tinha que coincidir? Bom, se Jesus era um espírito puro ou perfeito, o seu pensamento teria que ser, do ponto de vista moral, a própria lei natural. E é claro que se o Espiritismo parte da lei natural para a construção de uma moral, o pensamento tinha que coincidir. Claro que tinha que coincidir, porque senão ele não seria um espírito dessa hierarquia, os princípios fundamentais de moral são apoiados em leis naturais. Então aí você tem uma coincidência entre a moral proposta pelo Espiritismo, que decorre da própria ciência, como leis naturais, e o próprio pensamento moral de Jesus. Cuidado, não tudo que atribuíram a Jesus. Estou falando desse pensamento moral que Kardec soube muito bem extrair do Evangelho, onde é que estaria esse pensamento moral que coincide com a moral do Espiritismo. Aí, por estar lá a figura de Jesus, que é uma figura das diversas religiões, alguém achou, então, o Espiritismo é religião. Isso é um equívoco muito grave da pessoa, que devia ter estudado primeiro a escala espírita, estudado toda a obra, para concluir, não. O Kardec está fazendo um exercício extraordinário de mostrar que aquele pensamento, que é quase que uma ética universal, que mesmo muita gente que não aceita o espírito considera que dessas máximas do Cristo, elas são máximas para a construção de uma sociedade justa e feliz, a defesa do pensamento de Cristo, eu li em vários éticos, materialistas, defendendo aqueles princípios de uma ética mínima que todo mundo deveria seguir. O que o Kardec faz é mostrar, bom, olha, veja aí, esse espírito que só poderia apresentar uma ética que correspondesse. Então, o Espiritismo é cristão porque ele chega, e não porque ele saiu do Novo Testamento, ou saiu das palavras do Cristo, nada disso. Então, eu acho que isso pode ter levado a uma confusão nas pessoas. Tem Jesus, então tem religião. É um equívoco, tem um espírito puro, aliás, tem infinitos espíritos puros, eu já contei, viu? Tem infinitos espíritos puros, não só Jesus. Vocês já contaram? Eu já contei, viu? Como? É só fazer o raciocínio, se Deus criou o espírito de toda a eternidade, devem ter chegado bastante lá na condição, né? Então, veja, talvez essa seja uma razão pela qual as pessoas acabaram, muitas pessoas que não leram, não estudaram a obra de Kardec, começaram a refletir e acabaram criando esse paralelo de uma religião tradicional, que a gente respeita. Nós estamos aqui discutindo o método das religiões, esse é o problema das religiões, mas achando que o Espiritismo é mais uma. Aliás, e teve gente que foi pior dizendo que é A, que é mais grave ainda. Que não é uma, é até A, que é mais grave ainda. Como se o Espiritismo fosse religião nesse sentido de concorrer com as religiões do mundo. Não é esse o papel do Espiritismo. Nós respeitamos as posições religiosas. Kardec, inclusive, vai dizer isso claro. Não tratamos da questão religiosa na Sociedade Espírita de Paris. Não é um assunto que a gente trata. A gente respeita a posição religiosa de cada um. Ele tinha uma ciência com consequências morais, filosóficas. E é assim que ele a construiu, como está na própria definição ali, ok? Então,